eu sou o professor Murilo Jacobi e esse é o resumo semanal do Diário Oficial da União dos dias 16 a 20 de setembro. E eu não estou aqui sozinho. E eu sou o professor Jacobi Fernandes e também vou dividir com você os mais importantes acontecimentos dessa semana. Começamos então com uma mudança normativa sobre a Lei Maria da Penha? Isso, a Lei Maria da Penha. O que é importante lembrar é que ela protege a violência doméstica, aqueles que forem vítimas. A inovação que aconteceu agora é definindo de forma prática que o agressor ou a agressora, é sempre bom lembrar, deverá indenizar as despesas, inclusive do SUS. E isso cria uma nova barreira para a execução da despesa pública. Explicando isso aqui um pouquinho melhor. Veja, enquanto todo mundo estava falando só da agressão, nós temos que nos preocupar aqui com o ordenador de despesas. Como é que nós vamos contabilizar isso? Porque nós vamos ter que criar uma planilha específica para isso, informar a autoridade policial e ao Ministério Público, para que eles possam depois efetuar a cobrança desses valores. Efetivamente, o legitimado a isso será a Procuradoria da unidade que recebe e trata aquele que sofreu a violência. E isso, até agora, ninguém falou, nós colocamos no informativo, e é importante que essa despesa seja segregada para fim de obter o ressarcimento. Efetivamente, na prática, nós vamos conseguir poucos ressarcimentos, porque muitas dessas violências são praticadas no âmbito das pessoas que são juridicamente pobres e, portanto, o ressarcimento ficará difícil de ser feito. É importante, inclusive, esclarecer que isso poderá gerar créditos inscritos em dívida ativa depois, se não forem pagos. Ou seja, a pessoa pode ir para o CADIM, Cadastro de Inadimplentes, se não pagar esses valores. Se não pagar esses valores. Muito bem, essa semana tivemos também, então, dois julgamentos relevantes do Supremo Tribunal Federal. O primeiro, que afeta bastante a administração pública, sobre a questão da declaração de inconstitucionalidade de leis estaduais que vedam o uso de aplicativos de transporte, como Uber, Cabify, 99. Nós temos alguns aplicativos no mercado, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, e o Supremo entendeu que, pela observância da livre iniciativa prevista na Constituição Federal, não se pode, uma lei estadual, vedar o uso desses aplicativos. E o segundo julgamento se afeta a LRF, certo? De responsabilidade fiscal. Mas demos mais um passo na administração pública em relação ao julgamento dessa ADI. Alguns pontos já estão sacramentados por maioria de votos. E olha só, o Supremo, que tem toda essa modernidade julgando os aplicativos de celular, está levando mais de 18 anos para julgar a ação direta de inconstitucionalidade sobre lei de responsabilidade fiscal. Ora, no momento que a gente está buscando tanto segurança jurídica, a gente tem que modernizar o julgamento também. Vamos lá, o que é importante que ficou decidido. Em relação à terceirização, despesa de terceirização, somente deverá ser computado como despesa de pessoal a despesa de terceirização que substitui servidor. Na prática, isso cria alguns elementos subjetivos para a aplicação correta da lei. Explicando um pouquinho melhor. Na teoria, nós sempre esclarecemos que as esferas da administração pública, estadual, municipal e federal, deveriam ter dois planos, o plano de cargos e salários e o plano de terceirização de mão de obra. Ninguém tem o segundo. Ninguém tem o segundo. Aí o que acontece? Quando você terceiriza a mão de obra, que é para substituir servidor, essa terceirização é computada como despesa de pessoal e sujeita aos limites da lei de responsabilidade fiscal, que, aliás, o pessoal não cumpre, não observa, e os tribunais de contas nem sempre punem. São poucos os tribunais de contas que punem o prefeito e outras autoridades que deixam de reduzir a despesa de pessoal. Fica todo mundo gritando, olha, ultrapassou o limite, não tem dinheiro para pagar ninguém, mas não se pune aquele que deixa de aplicar os remédios amargos. Quais são os remédios amargos? Reduzir os cargos de confiança, reduzir a despesa de pessoal. Então, como eu vou reduzir a despesa de pessoal? Não pode mais, segundo o Supremo Tribunal Federal, reduzir valores. Então, inclusive com redução de jornada? Com redução de jornada pode. Okay. O que não pode é reduzir valores de cargos de comissão e de servidores, de cargos de provimento efetivo.
Tá? O Supremo entendeu que, nesse caso, há que se garantir a irredutibilidade de salários e remunerações. Ora, na prática, se nós dissemos se o remédio é amargo, deveria ser possível reduzir também. Né? Isso. Para não para os cargos efetivos que estão em curso, obviamente pode reduzir remuneração, mas para os novas pessoas que ingressarem nesses mesmos cargos, a remuneração poderia ser diferenciada, poderia ser reduzida. Poderia ser reduzida. Mas o Supremo então decidiu que não pode. Que não pode. Cargo em comissão, ou você elimina o cargo e a pessoa deixa de exercer a função, ou você mantém o cargo com a remuneração. Note que isso cria, na prática, uma situação ainda mais difícil para a gestão. Outra questão que o Supremo Tribunal Federal praticamente já tem decidido é o fato das contas de Ministério Público, as contas do Judiciário e do Legislativo. Olha o que aconteceu. A Lei de Responsabilidade Fiscal mandou juntar as contas de todos os poderes na conta do Executivo. E aí o Tribunal de Contas só dava parecer. O que o Supremo entendeu? Só nas contas do Executivo é que o Tribunal de Contas dá parecer. Na conta de todos os outros, o Tribunal de Contas julga. E isso acarreta, na prática, muita gente vai dizer assim, mas sempre foi assim. Mas o que a gente está esquecendo é que agora o chefe de poder não tem mais as contas no 71, inciso 1, e tem o julgamento no 71, inciso 2. Na prática, significa que o Tribunal de Contas estará julgando as contas do Judiciário e do Legislativo. E quando isso acontece, esse tipo de julgamento do 71.2 pode, inclusive, acarretar a ordem de afastamento da autoridade, o que cria, na prática, um imbróglio ainda mais difícil de ser solucionado. Imagina o Tribunal de Contas afastando o presidente do Tribunal de Justiça. Ou o TCU afastando a Raquel Dodge. Caramba, como é que fica isso? Então, no nosso livro, no de responsabilidade fiscal, nós entendemos que, tal como estava na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas deveria receber contas de poder e só dar parecer. E o Legislativo juntaria a conta de todos os poderes juntos, inclusive a sua, e iria a julgamento. Porque aí você colocaria o povo julgando essas contas. Então, essa semana, demos mais um passo para decidir que as contas de poder ficam no 71.2. É um assunto complexo, mas tem efeito diretamente em toda a estrutura de governo. O julgamento acabou ou foi suspenso? Pois é, foi suspenso de novo. Foi suspenso de novo. Foi suspenso de novo. Aí, embora a gente na prática diga outro Supremo decidiu, estamos por maioria. Está faltando nessa matéria aqui, salvo engano, o voto do ministro Luiz Fux e do ministro Celso de Mello. Tá? É porque, às vezes, o ministro está presente, julga um artigo, aí volta, não está presente. Então, tem que ter, pela sistemática do Supremo hoje, tem que ter 11 votos em cada um dos artigos julgados, o que é um exercício muito difícil. Nós poderíamos pensar em julgamento virtual, mas isso não é assunto para essa semana. Essa semana nós tivemos também a aprovação na Câmara dos Deputados, a discussão na Câmara dos Deputados, os últimos destaques do PLS 1292 de 95. O projeto de lei que, se for aprovado no Senado e com a sanção presidencial, vai substituir as leis de licitação da administração direta. Essa semana, o único destaque aprovado foi aquele que reduz o valor da garantia para os parâmetros atuais, de 5% e 10% para os contratos públicos. A inovação, então, ficaria só pelo critério, porque hoje na 8666 os contratos serão, os seguros serão de 5% para os contratos em regra, podendo chegar até 10% para os contratos de grande vulto. Na redação do PLS 1292 de 95, o critério não é o valor do contrato, mas o risco e a complexidade técnica. Desse modo, apesar da garantia manter o mesmo parâmetro atual da 8666, muda-se os critérios. O projeto teve mais 2 emendas de redação aprovadas, que são correções realmente equívocos que existiam na redação, e o projeto foi aprovado para ir caminhar para o Senado Federal. A expectativa, então, é que o Senado analise o texto da Câmara, aprovando ou rejeitando. O que ele rejeita no texto da Câmara retorna à redação do texto do Senado.
E aí podemos ver uma amálgama de textos da Câmara e do Senado tendo a melhor solução para a administração pública. Que entre nós, a redação hoje está muito boa do projeto de lei da Câmara dos Deputados, tem grandes inovações, propostas muito interessantes, mas obviamente tem pontos que podem ser melhorados. Eu gostaria que você explicasse como é que fica, porque o pessoal está falando assim, fica a concorrência, fica pregão, inversão de fases. Você tem uma ideia bem formada sobre isso, explica para a gente aqui como é que é. Vai ser pregão, vai ser concorrência, vão existir os dois, mas nos dois eu posso inverter fase? Exatamente. A mudança, o texto previsto no PLS 1292 é que tanto o pregão quanto a concorrência, eles têm como regra a inversão de fases, ou seja, primeiro eu analiso o preço e eu só analiso a habilitação do vencedor, podendo, nos dois casos, desinverter, né? Então eu posso, mediante justificativa, fazer a habilitação primeiro, se for o caso, e nos dois casos eu posso escolher se vai ter fase de lances ou não. Então, na prática, a concorrência e o pregão podem ser exatamente iguais. A diferença ficou na nomenclatura. Quer dizer que todo esse esforço do CONFEA, dos CREAS no Brasil inteiro para dizer que não pode usar pregão para serviço de engenharia, na prática ficou inútil, né? Porque eu posso fazer a concorrência com inversão de fase, ficou igual ao pregão. Isso? Exatamente. Vale lembrar que teve até um destaque, mas foi rejeitado, vedando o modo disputa aberto, ou seja, lances na licitação para serviço de engenharia. Vetado? O destaque foi vetado. Então, mantém-se a possibilidade de ter modo disputa aberto para serviço de engenharia para obras, né? E pode-se, inclusive, usar o pregão para serviço de engenharia comum, né? Que foi um destaque aprovado na semana passada. Só lembrando, meu entendimento, em linha de coerência com tudo que eu prego aqui, projetos não deveriam ser licitados iniciando-se pela fase de preços. Na minha avaliação, projetos de grande envergadura só deveriam ser licitados após a fase de habilitação, que era uma forma da gente preservar a inteligência nacional na construção, na elaboração de projetos. Mas esse é o meu entendimento. Para mim, o artigo 46, hoje, da 8666, não foi revogado, nem poderia ser pela lei do pregão. Mas muita gente pensa diferente, tem acórdãos nos dois sentidos, né? Então nós temos que considerar essa instabilidade jurídica ainda. Eu acho que o último tema que vale destaque é a alteração na IN 01 de 2019, que foi publicada em abril desse ano do Ministério da Economia, que estabelece as regras de contratação de tecnologia da informação. Hoje foi publicada a IN 202 do Ministério da Economia, que altera essa IN e ela cria uma novidade. A novidade é que o Ministério da Economia criará um catálogo com produtos padronizados de tecnologia da informação, inclusive com seus preços máximos. A ideia é que, para objetos específicos de TI, objetos gerais de TI que todo mundo usa, como aplicativos de Word da Microsoft ou outros sistemas mais comuns e mais utilizados, você tenha um catálogo estabelecendo a documentação para a contratação. Eu vou lá e praticamente copio e colo no meu processo. Projeto básico, análise técnica, todo o estudo técnico preliminar. Por quê? Porque é um produto de prateleira. E inclusive com os preços máximos já definidos pelo Ministério da Economia, referenciados em tabelas, porque muitos fabricantes já têm o seu próprio preço tabelado. O Ministério da Economia deve, então, nos próximos dias, publicar os seus primeiros catálogos com produtos padronizados. A partir daí, todos os órgãos vinculados ao CISP, são obrigados a seguir o catálogo para essas aquisições específicas. Obviamente, para aquisições de fábrica de software ou de software específicos, a administração pública vai continuar tendo que seguir a IN 01 e fazendo toda a licitação e a contratação para se adequar às suas demandas. Essa IN decorre da aplicação da observância do Acórdão 2569 de 2019 do TCU, que determinou ao Ministério da Economia que padronizasse a contratação desses objetos de prateleira. Veja, essa atuação do TCU recomendando edição de normas é muito boa, porque a gente não pode ficar imaginando que as pessoas leem os acórdãos todos os dias e acórdão não tem força vinculante. Então, quando o TCU determina a mudança da norma, todo o país ganha. E você que está nos acompanhando, eu queria dar uma informação importante para você. Como na Secretaria de Gestão, atualmente o Ministério da Economia,
nós temos profissionais que já têm muita experiência, Cristiano Reck, Renato Femili, Andréia, o Weberson, né? E outros lá, a tendência é que as normas mudem mais rapidamente. E você vê o quanto o país já está ganhando unificando compras aqui em Brasília, né? Não é possível que a gente tenha aqui em Brasília 17, 50 ministérios, cada um comprando uma caneta, comprando papel a preços diferentes, numa forma, inclusive, de demonstrar que nós estamos gastando recursos públicos, recursos humanos para fazer compra todo dia do que todo mundo consome, a preços diferentes, qualidade diferente. Isso está mudando. E isso está mudando porque a gente tem gente agora mais experiente, né, nessa área, comandando e normatizando. Fique de olho para você poder acompanhar tudo isso, né? Os normativos do Ministério da Economia realmente devem ser parabenizados porque estão sendo construídos sempre com a participação dos particulares, participação do mercado interessado, e isso o país inteiro ganha. E são mudanças até de paradigma de condução da própria gestão pública. Não sei se vocês viram, mas está aberto o processo seletivo para o diretor da Central de Compras. Pela primeira vez, né, desde que eu acompanho a gestão pública nesse referencial, eles estão fazendo um processo seletivo para um cargo comissionado, objetivando o quê? A melhor pessoa para ocupar o cargo. É a profissionalização da gestão, e aí fica mais um parabéns nosso pessoal do Ministério da Economia. E lembrando que a gente continua mantendo você muito bem informado. Até a ideia da centralização das licitações é atividade que nós defendemos desde 1995. E vários estados chegaram a centralizar as licitações. E agora a União está nesse mesmo caminho. Obrigado pela atenção. Continue acompanhando nosso canal para ficar informado sobre o resumo diário oficial da União e outros temas de gestão pública. Até mais. Obrigado.